Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Rafaela Granville, eu sou nutricionista e hoje nosso quinto episódio sobre documentários da Netflix que fala, sobre nutrição e saúde. E o documentário hoje que eu vou comentar aqui com vocês, que eu vou compartilhar aqui com vocês, se chama A Indústria da Cura, isso já é a tradução no português. Foi lançado em 2020 na Netflix, tem 6 episódios. Só que desses 6 episódios, eu escolhi 3 episódios para comentar com vocês, porque eu acho que esses 3 episódios têm mais a ver com a nutrição, tá? E antes de eu começar a falar sobre esse documentário, eu gostaria de indicar 2 livros para vocês, como sempre, né? Só que esses 2 livros têm mais a ver com um dos episódios que eu vou comentar aqui, que eu vou comentar sobre... um episódio fala sobre óleos essenciais, o outro que fala sobre leite materno, né? E o outro que fala sobre jejum. Só que esses 2 livros que eu vou indicar para vocês, eles têm mais a ver com esse episódio que eu vou comentar aqui com vocês sobre jejum. E aí, um livro é mais voltado para quem é da área da saúde, principalmente para quem é estudante de nutrição ou nutricionista, que se chama Transtornos Alimentares e Nutrição, da Prevenção ao Tratamento. E o outro livro já é um livro mais informal, né? Não é um livro técnico, mas é muito bom, vale muito a pena ler esse livro, que chama Fazendo as Pazes com o Corpo, da Diana Gardin. Os 2 eu vou deixar aqui a foto para vocês, tá, gente? Porque esse livro conta a história de uma moça que ela tinha um problema com o corpo dela, né? Ela almejava ser muito magra. Então ela fez vários tipos de dietas, fez uso de medicamento, fez procedimento estético, ela fez várias coisas, né? E o legal desse livro é que ela também faz entrevistas com profissionais da área da saúde, explicando sobre essa questão do transtorno alimentar. Bom, e aí vamos lá, vamos começar a falar sobre os episódios, né? E antes de eu começar também, se vocês já são inscritos no canal, compartilhe esse vídeo, curta, que você ajuda muito o meu canal a crescer e chegar a mais pessoas. Se você caiu aqui de paraquedas, sejam muito bem-vindos. E se não quiser se inscrever, não tem problema, mas compartilha e curte, que você ajuda muito o meu trabalho, tá? Então vamos lá. Bom, o primeiro episódio, né, como eu falei, que eu vou compartilhar aqui com vocês, é sobre óleos essenciais. E daí começa falando no episódio dessa questão que os óleos essenciais, as plantas, elas podem ter várias funções, né? No tratamento ali para melhora do humor, pode ser um antibactericida e assim por diante, né? Para relaxamento e tal. Só que daí o que acontece? Nesse episódio do documentário mostra um casal que eles vivem disso, eles vendem óleos essenciais, né? Então, principalmente o cara, ele fica o tempo todo fazendo live, falando sobre a importância do uso dos óleos essenciais e tal. E tem o apoio, o auxílio da esposa dele também. Ele já escreveu livros falando sobre o assunto, né? Então, só que assim, o que eu achei interessante é o seguinte, ele mostra, né, a rotina dele do dia a dia ali, e que ele usa os óleos essenciais para várias coisas. Então ele tipo coloca na água, passa o olhinho tipo na pele, sabe? Tudo quanto é coisa ele usa os óleos essenciais, né? E aí ele fala que esses óleos essenciais, eles curam. Eles podem curar o câncer e tal, e ele começa a falar várias coisas e, enfim, ele tenta passar essa convicção que ele tem, mas aí eu penso, será que até que ponto realmente é o que ele acredita ou é porque ele vive disso, né? E ele mantém a família dele com a venda desses produtos, então também tem isso, né? E aí vale ressaltar também que os Estados Unidos é um país extremamente capitalista, não que o Brasil não seja e não que o Brasil não esteja ainda pelo mesmo caminho hoje com os influenciadores, né? Mas vale ressaltar isso, né? E aí aparece em seguida uma pesquisadora, educadora e autora
que ela explica que os óleos essenciais, eles não são regulados como medicamentos, né? E ela explica que muitas vezes eles são usados na indústria, em bebidas e doces, né? E é verdade isso, porque nos Estados Unidos é muito comum quando você vai ao supermercado, às vezes, vou dar um exemplo, tem uma bebida lá, eu nunca tomei essa bebida, eu não sei se é uma água gaseificada ou se é um suco, alguma coisa assim, que aí no rótulo tem assim, com aloe vera, né? E eu tenho amigos, né, que moram lá, que eles falavam, a gente toma isso aqui porque ajuda na gastrite e tal. Aí eu penso, até que ponto realmente isso é saudável? Porque assim, fala que tem aloe vera na composição, tá? Mas aí você vê lá a bebida, sabor abacaxi. Tá, mas o abacaxi que tá ali realmente é a fruta abacaxi ou é algum aditivo que dá o sabor de abacaxi, entende? Então a gente também tem que tomar muito cuidado em relação à indústria, até alimentícia, porque às vezes eles podem usar coisas e estudos, né, que realmente tem bons resultados em determinados tratamentos, né, de forma natural, e querer usar isso a favor deles nos rótulos para tentar vender isso para você, tá? Não, mas isso aqui tem aloe vera, ó, essa bebida aqui ajuda na melhora ali, na recuperação da gastrite, né, como cicatrizante, enfim. Então ela fala sobre isso. E aí, ela também comenta dessa questão das pessoas, porque muitas vezes, né, no próprio rótulo fala, porque tem vários estudos, né, ou no caso desse casal aqui que vive disso, vendendo óleos essenciais, fala, porque tem vários estudos, e ela fala que às vezes realmente pode até ter vários estudos, só que grande parte desses estudos são feitos em animais, e às vezes os resultados são até positivos nos animais, mas não quer dizer que esse resultado vai ser da mesma forma em humanos, entende? E uma outra coisa também vale ressaltar, que os estudos, gente, você tem os estudos de curto prazo, de longo prazo, então às vezes seja plantas ou quando você faz estudo com algum medicamento ou suplementos, que às vezes o efeito, né, que pode ser benéfico para você, ele só vai começar a aparecer às vezes depois de semanas ou meses. E às vezes o estudo é a curto prazo. E aí às vezes a curto prazo você não tem um bom resultado. Ou você tem um bom resultado a curto prazo, mas a longo prazo você já não tem. Então também tem isso, tá? No meio da ciência, no meio dos estudos científicos, tá? Bom, e aí ela até dá um exemplo, né? Porque ela fala assim que os estudos são escassos, né? E realmente depende de qual planta, porque tem plantas que estão sendo mais estudadas, são mais estudadas, outras são menos, né? Outras já foram testadas em humanos, às vezes outras só foram testadas em animais. Bom, e aí ela dá o exemplo de um estudo que foram feitos em seres humanos, fazendo uma comparação no tratamento de ansiedade, usando lavanda e usando um outro medicamento mesmo, para o tratamento de ansiedade. E aí ela fala desse estudo, ela dá um exemplo, né? Que tanto a lavanda e esse medicamento, eles tiveram o mesmo efeito e ajudaram na ansiedade. Então ela quis dizer assim, que a pessoa poderia optar tanto para o uso do medicamento ou para o uso daquela planta medicinal, entende? Então assim, voltando, às vezes tem estudos, mas depende da planta, depende se esse estudo foi feito só em animais, se esse estudo já foi feito em humanos, o tempo desse estudo, né, que tá acontecendo, tá bom? Aí, que mais? Vamos lá. Gente, eu vou ficar lendo assim, tá? Porque pra eu não esquecer de passar pra vocês todos os detalhes, tá? E daí ela fala uma coisa que também é verdade, que os óleos essenciais, eles não curam, igual esse cara fala, né? Ela falou, os óleos essenciais ou as plantas, elas ajudam no tratamento, né? E realmente podem ajudar, né? Aí tá. Aí depois, nesse episódio, mostra uma moça que ela vende óleos essenciais
e que ela conta, né? Ela vende os óleos e ela conta que ela teve câncer, acho que foi câncer de cabeça que ela teve. E daí ela fala que quando ela teve que fazer a radioterapia, ela optou por não fazer na época, essa moça. E ela falou que só ficou usando óleos essenciais e que daí ela curou do câncer e que não sei o que, e começou a vender e tal. E aí ela comenta, né, que os óleos essenciais eles não são aprovados, né, pela FDA, que a FDA é uma agência nos Estados Unidos, como se fosse a nossa Anvisa no Brasil, que é a nossa agência de vigilância sanitária, né? Ela fala que não é aprovada por causa das Big Pharmas. Pode ter sentido? Pode, mas não 100%, gente, porque a própria Big Pharma também usa os estudos também para vender suplementos. Então, às vezes você vai pesquisar empresas, não sei se eu posso falar o nome aqui para vocês, mas existem às vezes empresas alimentícias que também tem a parte não só de alimentos, mas a parte de suplementos alimentares. E dentro dessa composição ali, desse catálogo de suplementos alimentares, também tem muitas vezes, às vezes até o uso de plantas medicinais também, né? Associado ali a algum suplemento. Por quê? Em cima de estudos, tá? Então, não sei se cabe muito isso que ela falou. É claro que tem situações que eu até, como profissional da saúde, eu penso que talvez muitos tratamentos poderiam ter evoluído, mas que talvez realmente essas grandes empresas acabam atrapalhando um pouco, mas também não acho que é 100% essa fala dela, tá? E aí, no documentário mostra duas empresas que dominam ali nos Estados Unidos essa venda dos óleos essenciais, que é a Terra, provavelmente vocês já ouviram falar dessa marca, que não é barato, inclusive nos Estados Unidos não é barato os óleos essenciais dessa marca. E tem uma outra marca que chama Young Living, né, que também domina o mercado americano. E aí, eles também denunciam a forma como essas empresas trabalham como pirâmide, né, igual essas outras empresas que também tem, sei lá, Herbalife, Mary Kay, que tem uma pessoa que vende o produto, daí convence você a revender aquele produto, que daí você também convence outra pessoa a revender o produto, entende? Então forma uma pirâmide, né? E quem acaba ganhando mais é quem começou lá na ponta, lá em cima, né? O lucro das vendas dos produtos. E daí mostra, né, falando sobre isso. Aí mostra também essa coisa desse incentivo do uso dos óleos essenciais para várias coisas, né? Usa como que é? Usa na água, usa no suco, vai fazer comida, coloca. Teve uma cena lá que eu fiquei muito chocada, a mulher até na hora de lavar roupa colocou óleo essencial na roupa, eu falei, por quê, né? Enfim. E que daí, esse uso excessivo, né? Você lá tá tomando água, vai lá, pinga óleo essencial. Vai lá, faz comida, pinga lá o raio do óleo essencial. Que isso pode se tornar tóxico, né? Inclusive mostra o caso de uma mulher que ela ficou fazendo uso desse óleo essencial. E aí acabou sendo tóxico para ela, porque ela estava com excesso dessa substância no corpo e ela acabou desenvolvendo uma alergia, uma reação alérgica na pele, né? Aí mostra as fotos como ela ficou com a pele toda cheia de bolinha, toda vermelha, irritada. E aí também entra essa questão que não acontece só no caso no documentário, eu achei interessante, né? Não acontece só nesse caso de óleos essenciais, mas em todo o contexto aqui, quando a gente é da área da saúde, que as pessoas, elas não entendem que, por exemplo, um medicamento, ele pode ajudar no tratamento, desde que você tome aquele medicamento de forma correta. O excesso daquele medicamento pode fazer mal para você, pode ser tóxico. A mesma coisa de um suplemento, né? A gente se autossuplementar, como acontece no Brasil, porque você não precisa de receita. Gente, se você estiver ouvindo a torneira, é meu marido, tá? Barulho.
se você acaba tomando suplemento sem receita médica, porque no Brasil não tem essa obrigatoriedade, nos Estados Unidos também não, essa obrigatoriedade de receita, né, e você se autossuplementar, você pode muitas vezes sim ter uma intoxicação, esse excesso de determinados minerais e vitaminas, e isso também fazer mal para o seu corpo. Da mesma forma que a deficiência pode te trazer prejuízos, né, o excesso também pode te trazer prejuízos, tá? Então, é bem interessante esse episódio que eu achei por causa disso. Porque a gente muitas vezes está buscando alguma coisa e acha que às vezes aquela substância, aquele produto, aquele medicamento, aquele suplemento vai fazer todo um milagre na sua vida. E não é bem assim, tá? É a combinação correta dos produtos. E assim, aqui eu entendi esse episódio não condenando os óleos essenciais, mas que a gente tem que saber usar de forma correta, em que situações aquilo pode ser benéfico pra gente, desses óleos essenciais, né? Então, assim, por isso que é importante, né, puxando a sardinha aqui pra mim, que sou nutricionista, você fazer acompanhamento. Você fazer um acompanhamento com uma nutricionista que é da área de funcional, que tem noção de plantas, né? Porque quando você tiver alguma deficiência nutricional, mas também junto a isso você tem, sei lá, problema de ansiedade, alguma outra coisa, ela consegue ali te ajudar tanto na prescrição, na quantidade correta, na dose correta do que você tem que ingerir de minerais, quais são os minerais que você tem que fazer o consumo, né, a reposição, quais são as vitaminas, e se tiver que fazer uso de alguma planta para ajudar em alguma coisa, seja na ansiedade ou alguma outra coisa, ela vai saber em que momento você deve fazer o consumo, como deve ser isso, em chá, em extrato, como que tem que ser, né, essa composição. E em que momento do dia que você tem que fazer o consumo, porque também tem isso, né, essa influência. Enfim, então é mais mostrando essa questão que as pessoas ficam sempre achando que aquilo vai fazer toda a mágica, né, na vida da pessoa. Esse foi o primeiro episódio. O segundo episódio, deixa eu procurar aqui, gente. Tá. O segundo episódio eu achei bem interessante, que fala sobre leite materno, né? E aí mostra que algumas pessoas nos Estados Unidos fazem consumo de leite materno com o intuito de ganhar massa muscular. E aí nesse episódio do documentário, eles acompanham um cara, que o cara, ele fala, assim, ele afirma mesmo que ele faz uso, né, consumo de leite materno, porque aquilo ajuda ele a criar massa muscular. E aí mostra uma mulher no documentário que ela é casada, tem 2 filhas, e ela tem tipo uma desordem que ela não para de produzir leite. E aí, o que ela resolveu fazer, né, como um bom americano capitalista, né? Vendeu o leite dela, o leite materno, né? E aí ela tem um site e aí ela começa a vender esse leite. Só que assim, ela tem todo um trâmite para fazer, ela faz tudo bonitinho, o pacote, a forma que ela faz, ela pesa, ela guarda tudo bonitinho, enfim. E aí, nesse episódio do documentário, eles começam a mostrar mulheres, né, que vendem leite materno, né? Só que assim, o intuito não é só para pessoas que querem ganhar massa muscular, mas elas também vendem para pessoas que, tipo, para outras mães que tem dificuldade ali, tá tendo dificuldade de amamentar seus bebês, ou às vezes não tá produzindo leite, para pessoas que adotaram um bebê, né, e precisa do leite materno ali para alimentar esse bebê, enfim. E daí mostra isso também, que elas também vendem, o leite materno também com esse intuito, né? Só que daí o que acontece? O que eu acho interessante aqui, esse cara que faz o consumo do leite materno, que ele fala dessa questão que ele ganha massa muscular,
que ele fala assim, que quando eu tomo leite, esse leite materno, eu me sinto melhor, me sinto mais disposto. Talvez, né, penso eu, porque o leite materno, gente, é claro que o leite materno ele tem fases, né? Tem diferença de quando o neném nasce, que o leite da mãe ali é mais forte, que é o colostro, que ele é mais intenso a cor dele, e depois ele vai ficando mais clarinho, né? Que são as fases do leite. Mas o leite, ele fornece tudo que o nenê, o bebê, o nenê precisa, né? E uma das coisas que o leite materno, ele fornece são bactérias que vão crescer lá no intestino e que vão ser extremamente importantes para a saúde intestinal dessa criança e ajudar essa criança fortalecer o sistema imunológico dela, entende? Então, talvez por causa dessas bactérias, né, que no caso ali principalmente os lactobacilos, talvez isso possa, de certa forma, ter uma influência no intestino desse cara e fazer com que o intestino dele funcione melhor e, por consequência, melhore o humor dele, o bem-estar dele, entende? Porque o intestino tá muito ligado com essa questão do fator emocional também, tá, gente? Bom, então, assim, é uma hipótese, tá? E daí, mostra uma pesquisadora que ela trabalha num laboratório e ela fala dos riscos, inclusive ela fala que a FDA, que é essa agência que eu comentei com vocês do primeiro episódio, que a FDA, ela também alerta, né, sobre essa compra de leite materno pela internet. Porque, gente, você vai comprar um leite, supostamente um leite materno, mas quem te garante que realmente aquele leite materno é um leite materno, né? É diferente você comprar um produto que, por mais que é industrializado, processado, ou até um alimento mais natural, uma verdura, uma fruta, que passou por um processo de fiscalização, né? É diferente do que uma coisa assim, a pessoa tá vendendo leite do peito dela, né? Supostamente diz que é o leite do peito dela, e que não passou por nenhuma fiscalização, entende? Para realmente saber se aquele leite é realmente um leite materno, né? E aí essa pesquisadora comenta sobre isso, né? Sobre essa qualidade do leite, sobre a saúde dessa pessoa que está fornecendo esse leite para outras pessoas vendendo na internet. E daí o que essa pesquisadora que trabalha em laboratório faz, né? Ela compra em vários sites diferentes nos Estados Unidos, né? Em várias partes dos Estados Unidos, leite materno, né? E aí fazem a entrega desse leite materno lá no laboratório e ela analisa várias amostras para saber se esse leite materno, como que chegou essa embalagem desse leite, né? Como que ele foi embalado. A temperatura, que também é muito importante, porque você pensa só, ela tá numa cidade, ela fez uma compra online, que às vezes é de outro estado. Então, como que chegou esse leite ali? Se chegou dentro da temperatura ideal, ela faz análise se aquele leite realmente é um leite 100% leite materno, né? Se não tá misturado com alguma outra coisa. Se esse leite tem alguma contaminação, e pasmem, né? Ela acaba comentando que 3/4 das amostras, então mais da metade dessas amostras, né, estavam contaminadas com salmonela, que é uma bactéria muito comum de você encontrar no ovo da galinha, no frango, entende? E ela alertou uma coisa, e outra coisa, algumas amostras tinham presença de leite de vaca, olha só. E daí, o que ela alerta? Além dessa questão de muitas vezes esse leite estar contaminado porque não foi armazenado de forma correta, não foi manipulado de forma correta ali na embalagem, né? Ela também alerta porque você não sabe a saúde dessa pessoa que está te fornecendo leite materno. Você não sabe se, por exemplo, se a pessoa tem alguma doença. Ela até comenta, imagina se a pessoa tem HIV, você pode adquirir o HIV através ali desse leite materno. Então, ela também exemplifica isso, né? Comenta sobre isso. E aí, ela fala que tem poucas evidências sobre essa questão do leite materno e tal, sobre o ganho da massa muscular, que inclusive
eu fiz uma pesquisa né, de artigos científicos, e aí um artigo científico, achei bem bacana ele falando que o leite materno é altamente enriquecido em proteínas, enriquecido assim, ele é rico, né, em proteínas relacionadas ao sistema imunológico, e o que ajuda no desenvolvimento e maturação do sistema imunológico do bebê. E aí, o outro estudo que eu achei falando sobre leite materno e ganho de massa muscular é um estudo que eles fazem uma comparação do leite materno com o leite de vaca, né, no aumento do músculo, né, esquelético, só que foi feito em ratos, não em humanos. E aí o que eles fizeram? Eles isolaram o aminoácido do leite de vaca e do leite humano e injetaram nos ratinhos para ver o resultado ali da questão do aumento desse músculo esquelético, né? E daí eles falam que o resultado do leite materno foi mais benéfico. Mas assim, aí como eu falei, inclusive no outro episódio no primeiro episódio que eu comento dos óleos essenciais, às vezes tem estudos, gente, mas às vezes os estudos são escassos, são poucos, às vezes feitos em animais. Aí muitas vezes você lê o artigo, aí o próprio artigo no final fala assim, é necessário mais estudos, entendeu? Então, eu achei sobre isso, tá? Aí, nesse episódio também, que mais? Tá. E aí mostra nesse episódio, eu tô assim, gente, lendo porque pra eu lembrar, tá? Pra passar pra vocês. Mostra um senhor que ele foi diagnosticado com câncer de próstata lá na década de 90. Aí na época ele leu um artigo que falava que o leite materno desativava as células cancerígenas, esse crescimento dessas células doentes, né? E daí ele começou a tomar o leite materno e depois ele relatou que o exame dele de PSA, né, baixou. E aí apareceu depois em seguida um pesquisador explicando que na época, né, na década de 90, quando saiu essa matéria falando que o leite materno poderia ajudar, ele falou que é uma proteína do leite materno que matava as células cancerígenas. Então essa proteína ela tinha que ser isolada do leite materno, tá? Porque lembrando, o leite materno não tem só proteína, tem outras coisas, tem gordura, tem açúcar, né? Tem bactérias ali, como eu falei, os lactobacilos, enfim. Então ele comentou sobre isso. E daí até mostra esse senhor que ele foi num banco mesmo de leite humano, né? Igual tem no Brasil. E aí mostra a diretora desse instituto, né? Falando que ele foi lá e falou que ele fazia consumo de leite materno, e aí ele tentou convencê-la, né? O instituto aqui é para mandar esses leites para mulheres que precisam amamentar seus filhos, que recebem doações de várias outras mulheres nos Estados Unidos que têm produção em excesso de leite, né? Que doam para esse instituto, e aí esse instituto faz as análises microbiológicas para ver se o leite está tudo ok, depois armazena e depois reencaminha para essas mães que precisam amamentar os seus filhos. E daí esse senhor procurou esse instituto, vamos dizer assim, né? E aí ela falou que ela não podia, né? Não posso doar para você o leite, né? Isso aqui é para os bebês. E ele acabou convencendo ela de que... porque ele mostrou essa matéria, né? Para ela, e aí ela acabou cedendo para ele. De tempos em tempos ele vai buscar essas amostras de leite materno para ele fazer o consumo, né? Bom, enfim. E daí você vai me perguntar, Rafa, você achou alguma matéria sobre isso? Então, eu achei uma matéria, cadê? Essa matéria que ele leu é de uma revista chamada Discover Magazine. Howard Cohen, acho que é o nome do pesquisador,
que ele é de um país europeu. E daí ele fala, né, dessa proteína do leite materno que matava tumores presentes no cérebro, né? Mas, por exemplo, eu não achei nenhum artigo, assim, na íntegra para ler, porque às vezes você fala assim, eu li um artigo num site, né? Mas quando eu falo artigo, é um artigo científico mesmo, gente, que tem lá a introdução, tem o desenvolvimento, tem a discussão, os resultados, a conclusão e as referências que foram usadas para fazer esse estudo, entendeu? Então, eu não achei nenhum artigo falando sobre o consumo de leite materno na melhora, por exemplo, do câncer de próstata, que nem no caso desse senhor que aparece nesse episódio, né? Eu achei assim, artigos que relacionavam o leite materno, né, você amamentar, com a prevenção de infecções e problemas no trato gastrointestinal das crianças, né, na prevenção, e também materiais, né, artigos que diziam que você amamentar, você pode prevenir câncer de mama, câncer no ovário, enfim. O que eu achei foram artigos de jornais mesmo, tipo BBC, falando da matéria, inclusive desse senhor do documentário, tá? Que participa do documentário, esse senhor que fala que melhorou do câncer, do tumor da próstata tomando leite materno, tá? E uma outra matéria que eu achei falando sobre leite materno e câncer foi um estudo feito por uma universidade em Vanderbilt, que eu acho que essa universidade fica em Nashville, que nos Estados Unidos, tá, gente? Nashville é uma cidade nos Estados Unidos, eu acho que é capital, eu não sei se é do Tennessee ou do Mississippi, que eles isolaram o composto do açúcar do leite e que esse açúcar ajudava no alívio dos efeitos colaterais da quimioterapia durante o tratamento do câncer, tá? Então, assim, resumindo, eu não achei nada falando exatamente, o leite materno ajuda a curar câncer de próstata, o leite materno ajuda a curar o câncer, ajuda a prevenir, não curar, tá? No máximo que eu achei foi essa matéria dessa revista de 1999, que esse senhor se refere nesse episódio do documentário, eu consegui achar na internet, tá? Um recorte. Porque eu vi lá na hora no documentário, eu olhei o nome da revista e pesquisei, tá? Bom, enfim, daí foi isso. O que mais? E aí, pra finalizar, mostra, acho que é na Mongólia, uma coisa muito legal também, que lá na Mongólia eles incentivam, o governo incentiva as mulheres, né, que estão amamentando seus filhos, continuar amamentando seus filhos, né, ajudar nessa questão da amamentação. Por quê? Porque isso ajuda na saúde. E aí eles ganham, acho que elas ganham até benefícios para isso, incentivo, não sei se talvez seja incentivo em dinheiro, para que elas amamentem seus filhos. E, gente, eu achei super legal isso que o governo desse país, né, da Mongólia faz, porque assim, o que o Ministério da Saúde brasileira sempre incentiva, ou se você olhar a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é você amamentar seu filho pelo menos 6 meses de vida, só leite materno, até os 6 meses de vida, porque é a fase mais importante, onde esse bebê ele vai adquirir tudo que ele precisa ali para ele se manter, para ele se desenvolver e também receber a partir desse leite bactérias, como eu falei, que vão entrar ali no intestino, vão se desenvolver e vão ajudar esse bebê a prevenir doenças no futuro, tá? Então isso é bem interessante. Bom, o terceiro episódio, hoje meu marido tá terrível, ele tá ficando cheio, ele saiu, mas se vocês escutarem alguns barulhinhos durante esse vídeo aqui, é ele, tá? Ficou pra um lado, pro outro aqui, derrubou um negócio, enfim. Mas vamos focar aqui, tá? Só pra vocês se situarem. Nossa, o vídeo tá com barulho, uns barulhos esquisitos. É meu marido, tá? Aqui nos bastidores.
Bom, o terceiro episódio, gente, é sobre jejum. Olha, eu confesso que eu fiquei bem chocada, né? E por isso que eu indiquei pra vocês esses 2 livros, eu ia falar 3, né? Esses 2 livros. Porque, gente, atualmente, realmente, né? Até rimou, nós vivemos em uma sociedade bem doente, né? Essa coisa do culto ao corpo e essa exigência que parece que você tem que ter um padrão de beleza, né? Ai, tem que ter esse cabelo, principalmente pra mulher mais complicado. Você tem que ter esse corpo é o bonito. Não se fala nem tanto na saúde, né? Ah, você tem que emagrecer por uma questão de saúde, né? Mas até que ponto emagrecer ou ser magro é saudável? Até onde ali é saudável, né? Então, assim, esse culto ao corpo, a aparência, que seu cabelo, que a cor dos seus olhos, né? Enfim, várias coisas, né? E aí esse episódio é interessante porque fala sobre isso, sobre o jejum. E que hoje é uma coisa muito praticada, porque inclusive tem profissionais da área da saúde vendendo a ideia de que isso é muito bom, né? E aí eu vou explicar para vocês em cima aqui desse episódio que depende de cada caso, tá? A gente não pode generalizar e dizer que em todo contexto, em todas as situações, o jejum é saudável fazer, tá? Enfim, e daí começa esse episódio do jejum com um cara. Eu falei, gente, eu até anotei a marca aqui do produto dele, mas é claro que eu não vou passar aqui pra vocês também, mas... Aí vocês assistem lá e marca a marca do produto, tá? Porque eu fiquei indignada. Falei, eu não compraria nada desse. Esse cara tem algum transtorno. Não sei. Vocês vão entender por quê. Ele é CEO, né? De uma empresa de suplementos, ok? E aí, ele parece lá correndo, fazendo atividade física e fala que ele faz jejum. Só que até então tudo bem. Eu não acho que uma pessoa vai ser doida porque faz o jejum dela, né? Eu às vezes faço jejum de manhã, não tenho às vezes o hábito, tem vezes que eu não tô muito legal, não quero comer de manhã, entende? Então, de certa forma, é um jejum, né? O que mais me chamou a atenção é que, assim, é o contexto, gente. É o contexto que vocês têm que entender, todo o contexto. O cara aparece correndo, daí ele fala que faz o jejum, não sei o que lá, e blá, 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 blá. E aí aparece uma hora lá ele comendo, gente, ele pega vários ovos, separa a gema da clara. Ele faz igual a cena do filme do Rocky Balboa, né? Acho que é do filme do Rocky Balboa, que toma ovo cru. Ai, gente, já passou. Esse tempo já passou. E outro, o cara não vende suplemento? Se ele quer conseguir alguma coisa através do ovo cru, ele pode isolar a substância da gema e colocar no suplemento dele, sabe? Achei meio viajado, assim. Aí ele pega a clara e daí ele faz um omelete. Eu achei bem viajado ali, ele querendo mostrar que ele é todo natural, assim. Eu achei bem migué, assim. Então, eu falei, ixi, esse cara aí não sei não, entendeu? Então, eu já achei meio estranho. E aí entra também essa coisa, né, de muita gente, muitas vezes as pessoas, eu não vou falar eu, porque como eu sou da área da saúde, eu sou nutricionista, eu gosto de estudar um pouco sobre transtornos alimentares, apesar de não ser minha área de atuação, mas às vezes eu pego ali, até gente que é da área da saúde, gente, pasmem senhores, pessoas da área da saúde que tem sim transtorno alimentar, só que a pessoa não percebe, tá? Isso é extremamente perigoso, porque, tipo assim, essa pessoa muitas vezes tem muitos seguidores e tá influenciando outras pessoas. Isso é muito sério, né? Então eu fico olhando esse tipo de coisa aqui, eu fico, gente, como assim? E aí as pessoas vão seguindo, e aí vê que a pessoa tem um monte de seguidor, e aí começa a achar que aquilo realmente, não tem que se agir dessa forma, é esse que é o certo, entende? Cuidado, gente, cuidado. Tem todo um contexto, tá? Que a gente tem que observar. Então aqui eu não tô demonizando o jejum, mas eu tô tentando mostrar pra vocês que tem todo um contexto, né, que a gente tem que entender e analisar, tá? Aí depois mostra um jornalista que ele tentou vários tipos de dieta e ele falou que ele não continuava, não conseguia continuar a fazer as dietas, e isso é muito comum, né, pra quem é praticante de
de dieta, de perder peso, né? A pessoa nunca vai conseguir manter aquela dieta. E é uma coisa que eu me pergunto como nutricionista. Por que, criatura, em vez de você ficar fazendo um monte de dieta maluca, de restringindo tantas coisas, por que você não tenta se reeducar? Entende? Se reeducar. Essa é a melhor forma. Se reeducar, tá? E daí esse jornalista, ele fala sobre isso, que ele tentou várias dietas e aí ele viu um outro CEO lá, que eu acho que não era esse dessa empresa, era um outro cara de uma outra empresa que colocou no Twitter alguma coisa falando sobre jejum, que ele praticava o jejum, não sei o que lá. E daí, e que o cara praticava atividade física, né, em jejum. Aí esse jornalista falou, vou tentar fazer esse negócio. Começa a fazer jejum e daí ele começa a fazer atividade, vai fazer atividade física, né, acho que ele vai correr, e ele quase tem um piripaque. Ele fala, não, gente, tem alguma coisa errada. E aí aí um dia, aleatoriamente lá, ele tá lendo lá na internet, navegando pela internet, ele vê uma matéria do New York Times, que é um jornal muito respeitado nos Estados Unidos, com uma matéria, deixa eu ver se eu anotei aqui falando, cadê? Qual a sua relação com o jejum? E aí essa matéria tinha no final um teste que era feito, era um teste feito pela Associação Nacional de Transtornos. Que aí tinha esse teste, um formulário, né, no final do artigo que você preenchia, e aí dependendo da pontuação ali dizia, você tem um transtorno alimentar, olha, se você não ficar esperto, você pode desenvolver um transtorno alimentar, entende? E aí o resultado dele foi que ele poderia vir a desenvolver um transtorno alimentar, entende? E aí ele falou assim, ele falou a mesma coisa que eu falei anteriormente, né? O quanto é perigoso isso, pessoas, às vezes até com altos cargos, e às vezes que tem muitos seguidores, uma certa influência, né? E que às vezes tem algum transtorno alimentar e tá passando essa ideia, né? Essa coisa doentia para outras pessoas, incentivando outras pessoas. Então isso é muito sério, gente, né? E como eu falei, pior ainda se a pessoa é da área da saúde, né? Porque não é porque a gente é da área da saúde que a gente tá isento de... que a gente é perfeito, né? E que a gente tá isento de ter problemas, sei lá, emocionais, psicológicos, enfim. E aí mostra uma nutricionista explicando que quando você faz o jejum, você perde peso, mas depois você pode ter esse reganho de peso. E que fazer essa prática de jejum por tempo prolongado, isso pode ser danoso, pode ser perigoso. E que inclusive nesse episódio mostra 2 clínicas lá nos Estados Unidos que fazem acompanhamento de pessoas que querem fazer jejum. O jejum lá por 40 dias, só tomando água, né? E aí a diferença dessas 2 clínicas que mostram nesse episódio é uma clínica onde as pessoas vão, fazem um jejum, não que a pessoa tem que fazer durante 40 dias, às vezes elas fazem menos, depende de cada pessoa, tem gente que não aguenta, né? Fica tantos dias assim, né? Mais de um mês em jejum só tomando água. Mais uma clínica que faz acompanhamento com ali os profissionais de saúde acompanhando esses pacientes, né? E uma outra clínica aleatória lá de um cara que ele não é da área, acho que ele não é da área da saúde, não tem nenhum médico, enfermeiro, ninguém ali, nenhuma nutricionista acompanhando esses pacientes, né? E aí o que acontece? Essa clínica que não tem acompanhamento com nenhum profissional da saúde ali observando, olhando os pacientes, né, assistindo esses pacientes, aí mostra uma mulher que ela tinha um marido e que o marido dela sofria de um problema intestinal. E aí a criatura, em vez de ir a uma nutricionista, né, lá conseguiu ter o diagnóstico do problema que ele tinha intestinal com o proctologista, ok. Em vez de ele fazer um acompanhamento com uma nutricionista funcional, para mudar a alimentação dele, gente, porque assim, às vezes só com algumas mudanças que você fizer na sua alimentação, alguns reajustes, você melhora os sintomas
às vezes desse problema que você tem intestinal, entendeu? Às vezes não é nada sério, é só um reajuste que você precisa, porque às vezes tem determinados alimentos que podem realmente causar um desconforto abdominal, né? Enfim, não, ele pegou e quis lá, acho que viu os vídeos desse senhor que tinha essa clínica, quis fazer esse jejum por dias para ver se melhorava, como se fosse reprogramar o corpo dele, né? E aí ele começou a fazer, a esposa dele, acho que um dia foi visitá-lo e viu que ele estava extremamente magro e fraco. Ela começou a ficar preocupada. Aí acho que ela tentou tirar ele da clínica, sabe? E aí, quando ele estava começando a reintrodução dos alimentos, porque essa reintrodução alimentar tem que ser lenta, porque você imagina, você ficou lá um mês sem comer, só tomando água. Você não pode ir lá e depois fazer um pratão de feijoada e ir na churrascaria comer, senão você vai ter um choque, você vai ter um piripaque, tá? Porque você vai sobrecarregar seu organismo que tá acostumado ali, tá sem nada, entende? Então tem que ser uma reintrodução lentamente. E aí o que aconteceu? A pressão dele baixou, ele desmaiou e bateu a cabeça na quina da escada, foi parar no hospital, não aguentou e morreu. Aí entrevista um cara e ele fala assim, mas ele não morreu porque ele fez jejum, ele morreu porque ele desmaiou e bateu a cabeça. Sim, criatura, mas o que fez ele desmaiar? Foi porque a pressão dele estava baixa. E por que a pressão dele estava baixa? Porque ele estava sem comer, ele estava reintroduzindo aos poucos a comida. Ele estava muito fraco, o corpo dele estava fraco. Gente, se vocês observarem uma pessoa que está em desnutrição, ou até uma pessoa que tem transtorno alimentar e a pessoa tem anorexia, por exemplo, você vê que a pessoa ela é um pouco mais lenta. Por quê? Porque o organismo dela não tem mais praticamente de onde tirar energia para sobreviver. Porque você não está alimentando esse corpo, você não está dando combustível para esse corpo, vamos assim dizer. Então ele começa a ficar mais lento para te manter vivo, né? Então o que causou, sim, a causa principal foi esse raio desse jejum que o cara quis fazer trocentos dias, né? E que acabou causando aí essa pressão baixa, e aí ele teve essa queda e bateu a cabeça. E uma outra coisa é o seguinte, ele não morreu na hora, ele foi para o hospital, mas se ele tivesse alimentado, se ele tivesse uma boa massa muscular, com certeza, gente, mesmo que ficasse um pouco de sequelas por causa da queda da cabeça, ele com certeza teria sobrevivido, tá? E aí, linkando, mostra a outra clínica que já tem profissionais da área da saúde que acompanham os pacientes. Tem uma cena bem interessante de uma mulher que ela é obesa, né? Ela tem diabetes e tal. E ela consegue fazer, acho que os 40 dias de jejum, só tomando água. Daí ela começa a falar que melhorou a pressão dela, melhorou o diabetes dela. E não sei o que ela tá se sentindo. Que ela, assim, se sente melhor no sentido, assim, como se ela sentisse que... como que eu posso dizer? Como se o corpo dela tivesse realmente mudando, porque agora, como ela não estava comendo, ela não estava tendo essas alterações por causa do diabetes dela, sabe? Então é como se tivesse assim, tá estabilizando, né? Esse problema que ela tem com diabetes. E aí, só que daí o que acontece? Tem uma cena que aparece ela falando assim, pro cara lá, pra um cara que era o supervisor lá da clínica. Por que eu não... Fulano, eu queria te fazer uma pergunta. Por que eu não posso ficar tomando banho direto? Vocês falam que não pode tomar banho e que tem que ficar sentado. Daí ele fala, porque se você tomar banho em pé, sua pressão vai baixar e você vai desmaiar e não vai ter ninguém para te socorrer ali, porque cada um ficava no seu quarto, né? Não ficava um profissional ali 24 horas em cima de você. Aí ela, tá. E a outra coisa é que como você tá sem comer, isso eu achei surreal, assim, ele falando. Eu adoro esses termos que essas pessoas gostam de usar, né? Como você tá sem comer, a sua pele fica sensível porque tá desintoxicando. E aí, se você ficar tomando banho, sua pele começa a descamar e criar ferida. Tá. Aí seu cabelo começa a cair porque você tá sem praticamente nada, tudo que seu corpo precisa de vitaminas e minerais para funcionar,
né? Ele vai começar a pegar de vários estoques do seu corpo, do cabelo, da unha, aí seu cabelo tá caindo. Não é, querida, não é deficiência nutricional, é que seu corpo tá desintoxicando. Eu adoro essas palavras que o povo gosta de usar, sabe? Não, é que você tá numa fase detox, assim, né? Então, tá vendo? Até que ponto isso é saudável? Novamente, eu não estou demonizando o jejum, eu estou demonizando a forma como é feito isso, tá? A forma como é feito isso. Então, assim, isso é muito sério, gente, muito sério. E daí, enfim, eu achei bem interessante esses 3 episódios que eu queria compartilhar com vocês por causa disso. Aí, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa aqui. Tem uma outra cena que um outro cara fala assim, talvez até passasse batido pra vocês se vocês assistissem nesse episódio isso. Um cara que ele teve câncer, ele curou do câncer porque ele falou que fez jejum. Mas aí, ele fala da alimentação dele como era antes e agora, depois que ele teve câncer e curou do câncer. Gente, a alimentação dele era péssima. Era a alimentação típica americana, aquela de junk food, sabe? Ai, comia hambúrguer, fritura, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É claro que talvez se você já tem uma tendência a ter um câncer e você tem uma péssima alimentação, péssimos hábitos diários, a sua chance de desenvolver um câncer com certeza é maior. Aí a pessoa pega e fala, ah não, porque agora não sei o que do jejum. Gente, talvez se lá atrás ele tivesse tido uma alimentação melhor, não tô falando que ele não pode comer hambúrguer, ele pode. Mas se ele tivesse não usado como prioridade comer todo dia junk food e ele comesse de uma forma melhor, praticasse atividade física, uma vez ou outra ele vai lá e come o sanduíche dele, que nem eu como meu sanduíche, ok, né? Mas não. Então eu vejo que as pessoas são muito 880, né? E aí eu vi um erro lá que eu quero compartilhar com vocês. Tem uma cena dele, que isso daí, se vocês assistissem, ia passar também batido. Que ele tá fazendo as coisas lá tudo saudável, eu achei bacana da parte dele, no sentido assim, ele tinha uma alimentação péssima, teve câncer, curou, que legal. E ele se conscientizou em mudar a alimentação dele. Então, ok, isso eu acho legal. Mas eu tô falando só essa coisa de você ser muito 880, entende? E daí, tem uma cena que ele tá fazendo um suco, acho que era um suco verde, sei lá eu. E, gente, eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive eu posso deixar aqui no card pra vocês, sobre o uso da juicer, tá? Ele usa tipo uma juicer, aí você vê saindo só o caldão, assim, e aqui toda a fibra, que é ótimo pro nosso corpo, essa fibra, indo tudo pela parte pelo compartimento de trás da juicer, que vai ser descartada com certeza, né? Então, quer dizer, então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente assiste, que a gente vê, e como eu falei nos outros vídeos anteriores, achar que às vezes aquilo é a verdade absoluta, né? Vamos ler, vamos pesquisar. Mas eu assisti um médico falando isso, assisti uma nutricionista falando isso. Como eu falei, ok, a mesma coisa vocês estão vendo eu falar sobre isso, fazendo aqui os comentários, as críticas. Pesquisa, tá? Pesquisem, porque a gente não sabe tudo. E também, infelizmente, no meio da área da saúde existem muitos profissionais que eles podem sim ter algum tipo de transtorno e tá repassando que às vezes já não é nem tanto uma coisa científica, mas uma crença deles mesmos. E a outra coisa, né, é tentar vender algo pra você, né? Vender uma ideia para você comprar um produto, para você comprar alguma coisa. Então, vamos ficar esperto, tá? E é isso, gente. Meu vídeo ficou gigante, quase 1 hora. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio que eu fiz. E espero que vocês tenham entendido. Caso vocês tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários. E se vocês gostarem desse vídeo, curta, compartilha. E se você se inscrever, seja muito bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.